Estudiosos do clima preveem que calamidades como a que atinge o Rio Grande do Sul serão cada vez mais frequentes no país. No ano passado, o 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas já previa cenário de chuvas, secas, ondas de calor e incêndios mais intensos e frequentes no mundo todo. Hoje a gente conversa com o professor Antônio Pascoaleto, que fala com a gente sobre esse assunto. Ele é pós-doutor em engenharia ambiental. Seja bem-vindo ao TJ Goiás. Obrigado, Renan. Esse é um alerta que não é de agora, né, professor? Ele é de longa data, muitas vezes o negacionismo acaba prejudicando, mas os cientistas estão aí mandando o recado. Mas, acima de tudo, é a natureza quem está dando o recado, sem muitas palavras. E o que pode estar provocando tudo isso? Não é de agora também. Bem, nós temos um aquecimento global. É claro que o Acordo de Paris tentou limitar 1,5 graus, mas eu vou lhe dizer alguns números preocupantes. Veja bem, em 2023 nós lançamos na atmosfera 37 bilhões de toneladas de carbono. Só de janeiro até abril, a NOAA, que é um laboratório que monitora no Havaí o lançamento, mostrou um incremento de 4,7 ppm, parte por milhão, na atmosfera de CO2. E os níveis alcançaram 427 ppm. Isso significa que é mais de 50% do que a era pré-industrial. Não há possibilidade de nós chegarmos ao final do século sem aumentar a temperatura em 2,5 graus, porque a nossa capacidade de retirar o carbono está limitada. Nós estamos retirando até 2030 500 milhões de toneladas. Até 2050, talvez 1,9 bilhão de toneladas. Mas nós precisamos retirar da natureza, da atmosfera, 5,1 bilhão de toneladas por ano. Professor, agora é inegável, né? As queimadas, elas têm papel muito influente em tudo isso que está acontecendo, né? É o desmatamento, a impermeabilização, tudo isso tem provocado afrouxamento nas legislações ambientais, tem contribuído, ou seja, muitas vezes o próprio ser humano, e aí é uma culpa de toda a sociedade, seja ele pessoa física, jurídica ou governo, tem negligenciado os indicadores que estão demonstrando que o planeta está em ebulição. E quando o planeta está em ebulição, imagina 1 grau de temperatura no seu corpo, considere 1,5 grau na temperatura média do planeta, podendo chegar até o final do século em 2,5 graus. Serão muitos os distúrbios, entre eles chuvas torrenciais, secas prolongadas, tornados, maremotos, erupções vulcânicas, e nós vamos presenciar tudo isso, quem sabe, na nossa geração. Mas nós já estamos vivenciando isso, né? Com as ondas de calor, no caso frio extremo lá no Rio Grande do Sul, chuvas bastante acentuadas. É uma coisa assim que tem acontecido com frequência e a gente percebe que tinha um prazo previsto a cada 50, 100 anos e está acontecendo tudo de uma vez só, né? A frequência e a intensidade têm aumentado. De fato, eu me surpreendi o ano passado, quando em São Sebastião deu 600 milímetros em praticamente 2 dias de chuva. Agora, no Rio Grande do Sul, nós presenciamos uma situação inédita. Muitas localidades ultrapassou mais de 1.000 milímetros de chuva em um mês. Teve situações de 2 a 3 dias, 200 a 300 milímetros. Ou seja, 1 milímetro de água é 1 centímetro por 1 metro quadrado, 1 litro. Né? É 1 litro de água despejada no metro quadrado que precisa ser infiltrado. Com toda a impermeabilização, desmatamento e essas situações, essa água vai escoar para os mananciais, vai para dentro dos rios e o rio vai transbordar, ele vai ocupar os leitos e muitas vezes ele vai superar os leitos naturais onde ele faria suas próprias cheias. E a gente inclusive está vendo imagens, né, das cheias lá no estado do Rio Grande do Sul. Professor, essa chuva do fim de semana, inclusive, provocou um novo alerta para várias cidades com represas que podem vir a estourar, ou seja, o problema está cada vez mais crítico, né? O Guaíba, ele tinha atingido a marca histórica de 4,73 metros em 1941, 83 anos atrás. Ele agora, no dia 5 de maio, ele atingiu 5,35 metros. Ele começou a recuar. Entretanto,
Os afluentes deles, que são muitos rios, Jacuí, Caí, Taquari, que jogam água no Rio Guaíba, encheram novamente com chuva esse final de semana. O Rio Taquari atingiu em Lajeado 28 metros. E, naturalmente, essa água está chegando no Guaíba entre hoje e quinta-feira e vai provocar um repique subindo novamente para cima de 5 metros. Professor, e o que esse acontecimento todo lá no Rio Grande do Sul, ele traz para nós em termos de exemplos? A gente sabe que não seria, né, o ideal, a gente tinha que aprender com situações que vêm de fora, por outros lugares que já viveram situações semelhantes, mas tudo isso traz um aprendizado também, né? O Heráclito, que é um pensador, ele diz o seguinte: tudo muda e tudo está em constante mudança na natureza. Que o ser humano está potencializando isso, nós não temos dúvidas. Mas uma observação interessante: você sabe que o padroeiro do Rio Grande do Sul é São Pedro? E o padroeiro de Porto Alegre, sabe que é Nossa Senhora dos Navegantes. A gente tem que se apegar na âncora da Nossa Senhora dos Navegantes para ter um pouco de esperança e fazer uma gestão adequada dos recursos hídricos. E não só dos recursos hídricos, do planejamento urbano, reposicionar cidades, limitar o crescimento em áreas de ocupação dos rios, de tal forma que a gente possa conviver com a natureza de forma mais harmônica. Aí eu apresento uma sugestão, né? Que a gente não deve apenas orar para São Pedro, mas aprender com os ensinamentos de São Francisco de Assis, que é o protetor do meio ambiente, que ele ensina como nós devemos cuidar. E aí uma mensagem interessante que eu quero deixar seria a palavra maré. Maré é um acrônimo que traz algumas palavras. O M de mitigação, o A de adaptação, o R de riscos e o E de emergência. Sem planejamento, nós vamos sofrer catástrofes cada vez mais frequentes e intensas. Esse, inclusive, é o desafio, então, das nossas autoridades, né? Das autoridades e de toda a sociedade, porque somos nós que os elegemos. E o que o senhor acha, assim, que deve mudar de imediato, assim, que o nível desses rios lá no Rio Grande do Sul abaixarem? Bom, primeiro é um processo de reconstrução. O Rio Grande do Sul vai levar no mínimo 10 anos para se reerguer e a custos muito altos, entre 100 bilhões e 1 trilhão de reais. É o mínimo que vai ser o investimento feito para recuperar um estado como o Rio Grande do Sul. Isso se a natureza deixar, se não acontecer outro evento catastrófico nesse percurso de tempo. Afora isso, deve servir de lição para se repensar todo o planejamento no meio urbano e no meio rural e se tomar cuidado quando se alteram legislações em desfavor do meio ambiente. Professor, então agora é a hora de fazer o planejamento, então, para evitar que situações como essa aconteçam. Que tipos de estratégias a gente pode usar? Aqui, pelo menos, a gente tem incentivado bastante o reflorestamento, né? O princípio da precaução deve ser adotado. É mais barato prevenir do que remediar. A gente está vendo que os custos por esses danos ambientais, eles são monstruosos. Esse é o princípio fundamental em meio ambiente. Mitigar os impactos é outra coisa fundamental. Quando se faz um empreendimento, é natural que nós devamos, eleger quais impactos e adotar medidas preventivas, corretivas ou compensatórias. Mas, acima de tudo, é respeitar a natureza, né? Deus nos deu este planeta e a gente deve considerá-lo como nossa casa comum. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Renato. TJ Goiás. Seja sempre bem-vindo, viu?